Recebo aqui no Vira e Mexe o advogado Dr. Carlos Rebouças, que é criminalista, é advogado e professor e presidente da Comissão de Prerrogativas dos Advogados Criminalistas do Estado do Ceará. Dr. Carlos Rebouças, bom dia. Bom dia. Muito obrigado pela sua atenção em atender o nosso convite para participar do Vira e Mexe. Eu quero começar uma pergunta que não está na pauta, porque na Câmara dos Deputados estão circulando lá 60 projetos de lei que querem alterar a maioridade penal. Hoje é 18 anos. Existe projeto que quer alterar a lei para 16 anos, 14 anos, 15 anos e 12 anos. Desses 60 projetos que querem alterar a maioridade penal, 22 projetos querem alterar a maioridade para 12 anos. No meu entender, 12 anos é um risco muito grande para a sociedade ter um filho na cadeia, porque talvez não tenha tido escola. O senhor, como professor, como advogado criminalista, alterar a maioridade penal, colocar um menor de 12 anos na cadeia, como temos as cadeias penais Paulo Salazar Tito, não é em casa de recuperação, não é na cadeia, é sentenciar, sentar o menor no banco dos réus e aplicar uma sentença como um bandido perigoso. Isso resolve o problema do Brasil? Na verdade, isso vai ser o maior erro, se acontecer, da história penal do Brasil. Porque hoje a população não tem consciência disso, mas nós vivemos hoje uma panela de pressão no sistema carcerário brasileiro. As delegacias do Estado do Ceará estão abarrotadas. A DECAP, que é a Delegacia de Capturas do Estado do Ceará, hoje está passando por um problema terrível de superlotação. Não tem aonde colocar mais presos no Estado do Ceará. Nós temos cerca de 21 mil presos nos presídios, nós temos 60 mil mandados de prisão em aberto. Deixa eu falar sobre isso, 60 mil mandados de prisão em aberto. São pessoas que a justiça mandou prender e a polícia não prende. Isso, são pessoas que a justiça, que o juiz determinou a prisão, né, desse investigado, porque 70% dos presos que estão nos presídios do Estado do Ceará hoje são presos provisórios, não são presos condenados. Né? E ainda tem 60 mil em liberdade que deveriam estar presos. Autores de todo tipo de crime. Todo tipo de crime. Então isso é uma ameaça à segurança pública. Na verdade, o princípio do direito penal e processual penal é que a pessoa seja presa após o trânsito julgado da sua sentença, ou seja, que nós temos certeza que realmente aquela pessoa é o culpado. Antes disso, ela só deve ser presa se ela estiver incorrendo em alguma das normas permissivas da prisão preventiva ou da prisão provisória, né, que está impondo risco à sociedade, repetindo delitos, né, ameaçando fugir para não responder pelo processo, ameaçando testemunhas. Fora isso, essa pessoa deve responder em liberdade. Né? E hoje nós temos as medidas cautelares diversas da prisão preventiva, que é a tornozeleira eletrônica, que são medidas de prisão domiciliar, para que aquela pessoa responda aquele processo numa liberdade que não seja no presídio, mas numa liberdade vigiada. E se nós hoje reduzimos essa maioridade penal, certo? Vamos dizer para 16 anos. Se for reduzida apenas para 16 anos, vai aumentar em 30% o número de pessoas que deverão ocupar presídios. E aí eu pergunto, onde é que vão colocar essas pessoas? Se nós já temos 60 mil que deveriam estar presos, estão em liberdade, podem estar praticando crimes, né? Alguns podem estar praticando crimes. Mas a sociedade corre risco. Por que a Delegacia de Capturas, que recebeu a ordem da Justiça para prender esses 60 mil elementos, por que ela não prende? Na verdade, a DECAP, ela hoje, no Estado, como eu disse, ela está passando por um problema estrutural. Se qualquer pessoa que for à Delegacia de Capturas, algumas pessoas não conseguirão nem adentrar aquele recinto sem embrulhar, sem passar mal, sem ter vontade de provocar, pela imundícia que está aquilo ali, pela falta de estrutura, né? Pela superlotação. Então não tem onde colocar. Nem que eles quisessem, tivessem a boa, que eles têm, eles trabalham direito na DECAP, é tanto que está lotada. Mas eles não têm como fazer mais do que isso. Então esses 60 mil estão em liberdade porque não têm onde ser colocados. Uma parte sim. Outros estão foragidos, realmente não foi localizado, mas não tem como cumprir esses mandados. É uma questão física. Imagina, se eu tenho 20 mil presos em todos os presídios do Estado do Ceará e eu tenho 60 mil para ocupar esse espaço também, como é que eu vou colocar ali dentro? É impossível. Então o que tem que ser repensado hoje no Brasil, no Estado do Ceará e no Brasil, é o sistema
sistema prisional, o sistema carcerário e o sistema de punição. Porque a pena não é apenas para punir, a principal finalidade de uma pena é ressocializar aquele cidadão. Recuperar. Enquanto não tiver essa cultura de ressocialização, nós só vamos afundar. Agora, como é que nós vamos ressocializar o preso se ele não trabalha? Ficam os presídios, aquele monte de gente condenada, né, coçando a cabeça e pensando no pior, praticando um crime de dentro do presídio. Natal aí, Rio Grande do Norte está se acabando. Decretado estado de calamidade na segurança pública de Natal no Rio Grande do Norte. Já incendiaram ônibus, viaturas da Polícia Militar, estão de dentro dos presídios, autorizando prática de crimes fora dos presídios. Quer dizer, o presídio perdeu o sentido. Eu estive na reunião com o secretário de Justiça, o doutor Leitão, agora há pouco tempo, exatamente para ver a questão das prerrogativas do advogado criminalista. E nós conversamos sobre isso. Ele tem uma ideia muito boa dessa questão de ressocializar. Ele teve reunião com empresários, onde pediu àqueles empresários que dessem emprego a alguns presidiários. Alguns presidiários para poderem ali ele trabalhar, mudar a mente e produzir. E aí ele não foi muito bem recebido essa ideia, porque as pessoas têm em mente que tem que prender. Não tem em mente que essa pessoa que está presa, uma hora vai voltar para a sociedade. E se ela voltar para a sociedade mais perigosa do que o que entrou na cadeia, vai ser pior para todos nós. Se ela tiver a oportunidade de trabalhar, ela vai sair bem melhor e está recuperada. O trabalho recupera o homem. Recupera. Mas o Estado tem emprego. Quantas obras são construídas pelo Estado, estão em andamento, Porto do Pecém, quebra-pedra, fazer viaduto, fazer túnel, mas aí os direitos humanos não aceitam que os presos trabalhem nessas obras. Mas aí, se o senhor disser que a maioria dos presos que estão hoje nos presídios de Fábio Ceará, eles querem trabalhar. A grande maioria deles querem trabalhar, querem ocupar o tempo. Até porque o trabalho, ele vai render aquele tempo de prisão. Diminui o tempo de cadeia, aquela previnha trabalhada. E que não impede de colocar presos numa obra pública, na construção de um açude, por exemplo? Vontade política. Porque o que a Constituição proíbe é o trabalho forçado. Mas se a partir do momento que o preso quer ir trabalhar, não é forçado. Então, o que seria o trabalho forçado? O trabalho forçado seria exatamente aquele preso que não quer trabalhar, e aí nós vamos obrigá-lo a trabalhar por fim da força. Isso seria o trabalho forçado. A Constituição veda isso. Mas se o preso quer ir trabalhar, como a grande maioria realmente quer, ele deveria ir trabalhar. Eu acho que a Constituição não poderia nem proibir o trabalho forçado, porque tem o benefício da redução da pena e tem o problema da recuperação, tem a facilidade da recuperação do condenado. É porque os direitos e garantias individuais nós devemos sempre primar por eles. Mas os direitos e as garantias individuais é para quem não feriu a lei, para o cidadão, não para o bandido que matou 10 anos. Talvez para o preso condenado, mas imagine que hoje, como eu disse, nós temos 70% dos presos dos presídios do Estado do Ceará são presos provisórios. Porque o preso provisório é aquele cidadão que não foi condenado ainda. Ele está sendo acusado. Exatamente. E ele ainda vai preso? Aí aqui está. Estão em flagrante, a maioria é presa em flagrante, e outros foi alegado que infringiu alguma norma do artigo 312 do CPP, que é ameaçar testemunha ou tentar fugir, e aí foram presos. Mas muito, inclusive, desses presos estão ali até de forma ilegal. Por exemplo, foi detectada uma mulher que estava quase 2 anos presa por um crime de receptação na rede primária, que nunca ameaçou testemunha, que nunca ameaçou fugir, e ela estava ocupando uma vaga no presídio há quase 2 anos, por falta de um defensor que visse o seu caso. E a Defensoria Pública? A Defensoria Pública hoje ela não tem um número suficiente de defensores para atender a população mais carente. E apesar de que é um órgão muito importante, eu vejo que a Defensoria Pública na área criminal ela deveria modificar um pouco o seu trabalho. Eu nunca vi um defensor público, por exemplo, em uma delegacia conversando com o seu cliente. Porque o defensor público deve ser o advogado daquela pessoa que não tem condições. Claro, O advogado, ele não é isso. Era o advogado de ofício, antigamente. Isso, exatamente. O advogado, ele tem que pegar o cliente, o seu um defensor público não vai na delegacia falar? Eu não tenho conhecimento de defensor público na delegacia. Não pode, que eu preciso de um defensor público sem dificuldade. Ele vai ter o defensor sente, porque ele vai ter o defensor público na vara. Certo? E muitas vezes aquele defensor público, ele não tem o cliente, ele é o defensor da vara. Então isso implica em quê? Por exemplo, em caso onde eu atuei como advogado particular e tinha mais de um réu, e o outro réu que estava junto com o meu cliente era atendido por um defensor, em 3 audiências diferentes, foram 3 defensores diferentes que fizeram as audiências. Sem conhecer o processo. Sem conhecer o processo. Com uma lida superficial. Muitas vezes aí o
o indiciado pode ser condenado contra a prova dos autos. Contra a prova dos autos. Isso é algo que tem que ser revisto. Né? A ideia da defensoria é fantástica, mas o defensor público, na questão criminal, ele deveria ser distribuído, por exemplo, o fulano de tal, agora o cliente desse defensor, e esse defensor acompanhar o caso do seu cliente, uma defesa como a Constituição. E é para isso que o Estado paga, exatamente, o público. Doutor Carlos, o senhor falou em prisão em flagrante. Nós temos aí muita gente presa em situação irregular. Todo flagrante é a prova do crime? De forma alguma. Né? O flagrante, ele seria um indício, né? Na verdade, um indício forte da prática do delito. Mas nem mesmo, Edson, a confissão é prova de crime. Inclusive, a confissão tem que ser vista com muita restrição. Porque a pessoa, quando confessa, ela pode estar encobrindo outra pessoa, por diversos motivos, ou por estar sendo ameaçada, ou por ser uma pessoa que ela goste. Né? Então nós temos que ver com reservas o reconfesso. Então, para se condenar alguém, tanto o flagrante como a confissão, ele tem que estar em consonância com o conduto probante. Ou seja, tem que estar em consonância com as demais provas dos autos. Nós convidamos o senhor aqui, nós um dos assuntos era as prerrogativas do advogado criminalista, mas entramos em outros assuntos aqui. Em outra oportunidade, a gente pode aprofundar. O advogado criminalista, as prerrogativas, ele pode mentir? Não, entenda, a prerrogativa do advogado, em verdade, é prerrogativa do cliente. Porque o advogado ele tem o que é chamado de jus postulandi. O advogado é ele que vai levar o pleito do seu direito para o magistrado. É quem vai falar com o Ministério Público também. Então, o advogado, a prerrogativa diz o quê? Que ele tem livre acesso aos tribunais, além dos cancelos, independente de licença, para conversar com qualquer autoridade sobre o problema do seu cliente, porque você pode estar sofrendo injustiça. Imaginemos que você está, talvez tenha até praticado o delito, mas não da forma que estão imputando, ou até não tenha praticado. E ali advogados condenados existem. Claro que a maioria é culpada. Não tanto pelo que alegam, mas até por crimes menores também, mas a maioria também é culpada, mas existem mais presos inocentes do que se imagina. Deve ser muito bem o cara ser apontado como autor de um crime, ser inocente e estar na cadeia. Isso, existem bem mais presos, porque entenda, homicídio, um exemplo. Matar alguém, nós não temos só o homicídio matar alguém, nós temos diversos tipos de homicídio. Então, a partir do momento que uma pessoa é acusada de matar alguém, vamos dizer que ela realmente matou. Mas ali ela pode estar sendo acusada, por exemplo, de um crime triplamente qualificado, como que teve ontem a decisão daquele rapaz que acendeu o rojão e acabou um jornalista de óbito. Né? Ali o Ministério Público, né, na fã de condenar, nessa sede do Estado de condenar, para satisfazer a ansiedade pública, né? Ali, de uma forma, eu diria, irresponsável, oferecer uma denúncia por homicídio triplamente qualificado, onde claramente não estava isso. Porque o homicídio qualificado tem que ter o dolo, aquela vontade de matar, ou seja, assumida, ou seja, eventualmente assumida, a dolo eventual. E no caso, não estava configurado nenhuma dessas hipóteses. O que aconteceu? Foi feito aquele clamor público, né? A mídia também se jogou pelo clamor público, não se julgou, o Ministério Público ofereceu a denúncia pelo clamor público. Mas, quando chegou no estado superior, isso aí foi diminuído para outro crime, que é um crime de explosão com morte. E o Ministério Público não pode errar. Não deve errar. Não deveria, porque o senhor me deve outra visita. Eu agradeço. Você consegue fazer isso. Muito obrigado pela sua participação no Vira e Mexe.